Gênesis capítulo de número 50. Gênesis capítulo de número 50, por gentileza. Versículo de número 20. Gênesis capítulo 50, versículo de número 20. O texto sagrado diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Irmãos, os caminhos de Deus são perfeitos, quem crê dá glória. Diz a palavra que os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens, e os caminhos dos homens não são os caminhos de Deus. Tem hora que na sua cabeça, para você chegar a algum lugar, na sua cabeça tem alguns caminhos, mas para você chegar lá, o caminho que Deus vai escolher é um caminho diferente. Em Gênesis, nós vemos isso aqui. Essa é a visão da corrente de Manassés. Para você receber o milagre de Manassés, para José receber o milagre de Manassés, ele entrou por um caminho que ele não queria, mas Deus estava no controle daquele caminho. Deus é especialista em transformar a tragédia em bênção, em transformar o mal em bem. Se você vai subir em qualquer monte, tem que primeiro passar pelo vale. Por exemplo, se for no Monte Sinai, você caminha um longo tempo por um vale. Por isso Deus disse que está contigo, tanto no monte quanto no vale. Por isso que Davi disse: ainda que eu ande nos vales da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. José recebeu esse milagre de pegar o mal que fizeram contra ele, e Deus transformou em bem. A Bíblia diz que José era um dos 12 filhos de Jacó, menino que morava no meio do mato. Talvez estivesse ali capinando, um roceiro, um Zé Ninguém, um zero à esquerda, uma pessoa sem nenhuma expressão, sem nenhuma possibilidade de futuro. Esse era José, até o dia em que ele teve um sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, se ajoelhavam aos seus pés. O sol representava o pai, a lua representava a mãe dele, as 11 estrelas representavam os seus 11 irmãos. E José, ele revelou isso aos seus irmãos. E quando ele revelou o seu sonho, o inferno começou a entrar na vida dele. Porque Deus queria tirar José da insignificância e colocaram no trono do Egito. Às vezes, para Deus nos tirar da insignificância, Ele nos coloca em caminhos que a gente não queria passar por eles. Às vezes, para nós entregarmos a nossa vida para Jesus, Ele nos espreme de tal maneira que a gente não imaginava que seria daquela forma. Deus usou o caminho do sofrimento para tirar José de onde ele estava e levá-lo para o trono do Egito. Tem hora que para Deus nos levar onde Ele quer, Ele vai usar caminhos de espinho, caminhos de lágrimas, e mesmo não entendendo nada, Ele está junto com você no caminho do sofrimento. Ele vai estar sempre do teu lado. Os irmãos de José ficaram com inveja dele e tramaram contra ele. Quando os 11 irmãos jogaram José no buraco, para Deus era o primeiro degrau para José chegar no trono, no governo do Egito. O sofrimento de José durou 13 anos, e no meio do caminho alguém resolve julgá-lo e considerá-lo criminoso injustamente, um bandido de alto risco, e coloca José em uma prisão. Naquela prisão existiam criminosos de toda parte do mundo. Por que ele ficou 2 anos ali esquecidos na prisão, abandonados dentro da prisão?
era porque a lei do Egito exigia, para se tornar governador, precisa ser poliglota, falar vários idiomas. E quando ele ficou 2 anos na prisão, ele aprendeu a falar inglês, francês, italiano, alemão. Para tudo, Deus tem um plano. O que Deus faz agora você não compreende, mas amanhã compreenderá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Tende toda alegria nessa prova. O caminho que Deus usou para tirar José da insignificância, da pobreza, de uma vida sem futuro, foi o caminho do sofrimento, das lágrimas, foi o Getsêmani, foi a cova dos leões, que momentaneamente ele não conseguia entender o porquê que aquilo estava acontecendo com ele, mas no fim, ele entendeu que era tudo um plano de Deus, para ele chegar onde Deus queria que ele chegasse. Eu quero profetizar aqui nesta manhã, nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem passado, nem presente, nem futuro, nem anjos, nem demônios vão impedir que você chegue onde Deus quer que você esteja. Deus disse: José, está preparado? Sim, Senhor, já passei por tudo que eu podia passar. Então, José, eu vou te colocar sentado no trono. No momento, parece uma tragédia, e é uma tragédia, mas lá na frente, você vai ver que aquela tragédia não era uma tragédia, era um plano de Deus para você chegar onde Ele queria. Todas as pessoas que se levantaram contra você vão ter que dizer: Ele está de pé. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos planos não são os planos de Deus. Está sendo traído, foi vendido como escravo, está preso injustamente, não se preocupe. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está te preparando, forjando o teu caráter, para te colocar onde Ele quer que você esteja. Não pense que é o fim do mundo, não pense que acabou tudo, não. Deus está falando para a gente aqui nesta manhã, que talvez está passando pelo caminho do sofrimento. Ele está te dizendo: fica tranquilo, isso é apenas mais um degrau para você chegar onde eu quero que você chegue. Cada luta que José passava, ele ia para mais perto do trono do Egito. Foi lançado no buraco, na cisterna. Passa uma caravana e compra José. José vai ser escravo. Onde? No Egito. Ninguém sabia, mas Deus estava levando ele para onde Deus queria que ele se tornasse um grande governador, um grande líder, um grande exemplo. Depois, ele é levado como escravo para o Egito, e quando ele chega ali, ele é acusado injustamente de algo que ele não fez, é colocado como um criminoso, é preso, fica 2 anos preso. Por quê? Estava chegando mais perto do trono. Para ser governador do Egito, precisava ser poliglota, falar vários idiomas. José não tinha dinheiro para entrar numa faculdade. José não tinha condições de contratar um professor. Mas lá dentro, ele aprendeu gratuitamente a falar várias línguas. Ele estava sendo colocado. Deus está falando demais aqui nessa manhã. Ele está te colocando mais perto do teu sonho. Essa luta está te levando para mais próximo do projeto final de Deus para a tua vida. Ele está forjando o teu caráter, Ele está te preparando, te programando, porque tem coisa grande vindo por aí. Toda maldade que fizeram contra você, Deus vai transformar em bênção. Você crê nisso?
Até na maldade Deus tem um plano. Ai, doeu! Deus tem um plano nessa dor. Ai, pastor, mas eu chorei. Deus tem um plano nesse choro. Ah, pastor, mas eu fiquei aquele dia muito preocupado. Deus tem um plano até nessa preocupação. Ah, pastor, mas me caluniaram. Deus tem um plano nessa calúnia. Ah, pastor, mas me venderam. Deus tem um plano até se te venderam. Ah, pastor, mas eu me tornei escravo. Deus tem um plano até nisso. Querido, onde Deus quer que você esteja, Ele vai usar o caminho que Ele quiser para te colocar lá.